de governo Lula, ontem o presidente fez uma mudança no time de ministros, aquela mudança que desde antes de eu entrar de férias a gente já falava que ia acontecer. Ele decidiu demitir o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, e nomear o deputado federal Guilherme Boulos para assumir a pasta. A Secretaria-Geral é responsável pela articulação do governo com movimentos sociais. E a mudança no comando da pasta vem no momento em que o presidente busca fortalecer a base para as eleições de 2026. A gente vai entender essa estratégia com o cientista político Magno Carr. De vez em quando, quase sempre, está aqui com a gente para fazer a gente entender todas essas situações políticas do Brasil. Magno, é sempre um prazer, muito bom dia. É isso, agora o presidente Lula troca um ministro que não teve uma atuação bem-sucedida, né, em diversos momentos, como aquele 1º de maio, fatídico, que não foi quase ninguém, e coloca uma pessoa que é muito próxima a ele, que teve campanhas muito bem-sucedidas em São Paulo, 2 segundos turnos para a Prefeitura de São Paulo, é uma pessoa importante, que foi líder do MTST e que agora, portanto, além de ter essa função de articulação com os movimentos sociais, que ele tem bastante circulação, vai estar bem próximo, dentro do Palácio do Planalto, vai se tornar um ministro palaciano, como a gente chama, né? Olha, bom dia. É uma tentativa do presidente Lula de se aproximar um pouco mais desses grupos que a sociedade ou eles mesmos esperavam estar mais próximos do governo, mas não foi isso que aconteceu nos últimos 3 anos. Há uma percepção de que o governo jamais se aproximou da sociedade civil, dos movimentos sociais, como se esperava à época da campanha. Então, a nomeação de Boulos para essa posição é uma tentativa de reaproximação, de construção de pontes, já que essa é uma das funções da Secretaria da Presidência da República, principalmente visando a articulação e mobilização para as eleições do ano que vem. Esses movimentos sociais, ninguém desconfia que ele apoiaria, por exemplo, a campanha bolsonarista para as eleições do ano que vem. Mas o que se espera é que Boulos consiga mobilizar essas organizações para que elas se envolvam diretamente na campanha de Lula, para que elas se tornem multiplicadoras de votos para a campanha de reeleição do presidente Lula. Então, essa vai ser a mobilização de Guilherme Boulos nesse cargo nos próximos meses. Uma coisa que vale se lembrar também, que essa é uma tentativa necessariamente de tiro curto, já que, se Boulos deseja se candidatar nas eleições do ano que vem, ele precisará se desincompatibilizar em abril, 6 meses antes das eleições, porque esse é o prazo para que ministros deixem seus cargos caso pretendam concorrer às eleições. Pois é, Magno, acho que esse é um ponto bem importante sobre o Boulos, né? Porque é isso, ele fez campanhas muito bem-sucedidas para a Prefeitura de São Paulo, mas durante a passagem dele como deputado federal, ele não teve uma atuação que chamou a atenção, né? E agora, portanto, Lula segura ele perto dele ali, né, fisicamente, inclusive dentro do Palácio do Planalto, uma função importante que tira Boulos, portanto, de futuras campanhas aí para 2026, mas que faz com que o ajude, no caso de Lula, na campanha dele, né? Porque até onde se sabe é Lula que sai para a reeleição em 2026. Ele não vai colocar ninguém no lugar, Fernando Haddad ou qualquer outro nome, por enquanto será ele. Então é uma movimentação muito importante para ele voltar a se aproximar dessa base muito importante para o PT, para o Lula, histórica, que é dos movimentos sociais, né? Exatamente, para Lula sinalizar para esses movimentos que eles ainda gozam de uma relação especial, que há uma tentativa de aproximação. Muitos desses movimentos se ressentem de políticas adotadas por Lula que não parecem ir ao encontro dos seus anseios. E ao colocar Boulos, que tem uma vivência nesse setor durante boa parte da sua vida, Lula está sinalizando para esses movimentos que eles seguem importantes e que o engajamento deles
na campanha de reeleição de Lula será valorizado. Então, Lula não está contando apenas com o voto dessas pessoas, das pessoas engajadas nesses movimentos, mas sim com o trabalho deles como multiplicadores na campanha. E, ao mesmo tempo, também sinaliza para Boulos a sua importância para Lula e coloca Boulos numa vitrine, numa janela muito importante. Retira Boulos da Câmara dos Deputados, onde ele é só um entre 513, e pelo seu próprio perfil de atuação política, não é uma atuação política de muito destaque na Câmara dos Deputados, onde a construção de pontes internas entre os políticos é muito mais importante do que a atuação para fora, se comunicando com a sociedade, mas Lula dá a ele essa oportunidade de falar para um público maior, dá a ele esse megafone do Ministério, projetando Boulos também para o público brasileiro de uma outra forma, como um ministro de Estado. Talvez o retire das eleições de 2026, mas certamente isso já faz parte de um acordo amarrado para que, caso Boulos abra mão das eleições de 2026, ele continuará junto a Lula, caso Lula consiga ser reeleito nas eleições do ano que vem. De indicação, tem uma expectativa do presidente Lula antes de embarcar para a Ásia, para a gente, inclusive, falar daqui a pouco sobre esse possível encontro do Lula com o Trump, que pode acontecer lá na Ásia, de o presidente Lula fazer a indicação dele para essa vaga que se abriu no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do Barroso. Ao que tudo indica, dos bastidores, do que vem sendo conversado, o nome mais forte é o do advogado-geral da União, Jorge Messias, né? Uma pessoa extremamente próxima ao presidente Lula e que essa deve ser a indicação, inclusive antes, portanto, dessa viagem que ele vai fazer. Há uma crítica muito grande, campanhas nas redes sociais para o presidente Lula finalmente indicar uma mulher à vaga, né? Mas da lista dos nomes, a gente não vê nenhuma mulher ali com um nome forte e que deve ficar mesmo com o Jorge Messias. É verdade. O presidente Lula tem feito das indicações ao STF nesse terceiro mandato uma questão absolutamente pessoal. Indicou pessoas de sua confiança, indicou o ex-ministro Flávio Dino, indicou Cristiano Zanin, seu ex-advogado, e indicou para os seus auxiliares que as decisões serão unicamente deles. Seguindo esse padrão, nós deveremos ter, de fato, Jorge Messias sendo indicado para a vaga no STF. E a aceleração desse anúncio serve algumas funções, principalmente para que haja menos desgaste nessas campanhas, porque há uma campanha de parte da sociedade civil para que Lula escolha uma mulher negra, mas também há uma mobilização entre os políticos para que Lula escolha, por exemplo, Rodrigo Pacheco. Então, para que esse desgaste não se alongue, Lula pretende indicar o quanto antes para que a decisão, essa questão, já fique resolvida antes das suas viagens. Mas, de novo, há pontas soltas a serem negociadas, não só na sociedade civil, dentro dessa expectativa da indicação de uma mulher, por exemplo. Essa já é a terceira indicação para o STF de Lula nesse mandato em que há essa mobilização e que Lula frustra essas expectativas, mas também junto à política, junto a Davi Alcolumbre, junto aos senadores, junto a quem espera que a indicação seja de Rodrigo Pacheco. Então, a gente pode ver uma indicação acelerada antes da viagem, mas há questões a serem resolvidas antes dessa indicação acontecer. E para